Este detento empurrou essas bolas azuis goela abaixo do professor, mas ele se arrepende instantaneamente quando o aluno o agarra pelo seu precioso cabelo e quebra seu pescoço num piscar de olhos. Foglan, a maior prisão da Terra, foi construída bem em cima de um local de queda de meteorito no meio do nada. Ela abrigava os prisioneiros mais perturbados e perigosos do mundo. No entanto, os detentos eram simplesmente carentes de educação, ou pelo menos, é o que este cara pensa. Um grupo de professores foi trazido para dar aulas aos detentos, e eles até fizeram uma faixa legal de boas-vindas. A sala de aula era isolada, protegida por vidros blindados pesados, e a primeira vítima já estava lá dentro. O guarda o instruiu a não sair do seu lugar por motivo algum, até que o sinal de fim de aula tocasse. Os detentos finalmente chegaram. Ele e os mutantes 1 e 2 logo ali. Pelas caras deles, esses caras não pareciam nem um pouco interessados em aprender, e até este homem percebeu isso. Ele firmou sua determinação e se apresentou como Dante Kang, o professor de ciências. Ele introduziu o primeiro tópico sobre o potencial de crescimento de uma batata doce, mas esta batata bem aqui ficou furiosa porque se sentiu ofendida. Dante tentou acalmá-lo, mas todos os outros de repente começaram a comer suas batatas e a causar um caos na sala. O professor ficou frenético, sem saber como controlar a turma, quando de repente, um homem chamou Dante e disse para ele parar com aquela conversa fiada e apenas ensinar como fazer neblina. Dante ficou confuso, e os detentos ficaram ainda mais enfurecidos. Antes que Dante pudesse se explicar, o chamado vidro blindado na frente dele se estilhaçou diante de seus olhos. Um detento o atingiu apenas com a cabeça e gritou com Dante. Dante imediatamente chamou a sala de controle. Usando suas armas para neutralizar instantaneamente todos os detentos na sala, Dante mal conseguia processar a cena. Ele gritou de medo, imaginando como eles puderam eliminar os prisioneiros atrás do vidro reforçado sem pensar duas vezes. Mas ele estava errado. Um dos detentos de repente agarrou um soldado pela cabeça, em uma posição vulnerável, e a esmagou com a palma da mão. Os homens que planejavam neutralizar os detentos eram os que estavam sendo massacrados diante dos olhos de Dante, e este era o começo de sua nova realidade. Dante mal conseguia processar o caos que se desenrolava enquanto olhava para frente, seus olhos fixos em um homem em particular que permanecia estranhamente calmo em meio à loucura. Enquanto ele perdia gradualmente a consciência, a imagem daquela figura composta foi a última coisa que viu antes de desmaiar. O tempo passou antes que a cena mudasse para uma sala diferente, encontrando Dante inconsciente no chão. Ele abriu os olhos lentamente, avistando as costas de uma figura agachada no chão. Dante viu um homem em um traje de prisioneiro que se virou para olhar para ele, levando a um momento de clara confusão entre eles. Dante desceu as pernas da cama e perguntou quem era o homem, ofegante enquanto examinava a sala freneticamente. Ele avistou o vaso sanitário da prisão e a porta, o que o fez se levantar e gritar, exigindo saber onde estavam. O homem explicou calmamente que aquela era a casa dele. Quando o homem não ofereceu mais resposta, Dante percebeu que estava diante de um prisioneiro. Ele relembrou a ordem de atirar e o subsequente massacre dos guardas, uma memória que o fizera desmaiar de puro choque. Diante do detento desconhecido, Dante perguntou se eles estavam atualmente dentro da prisão, recebendo um aceno silencioso. Ele perguntou se o homem era quem o trouxe para lá. Dante perguntou se o detento era quem o trouxe para lá, o que resultou em outro aceno. Quando Dante perguntou por quê, o homem estendeu a mão segurando a batata doce da aula anterior, pedindo a Dante que o ensinasse a cultivar batatas doces. Este pedido levou Dante a um estado de indignação, fazendo sua voz tremer enquanto ele gritava sobre ser arrastado para um covil de psicopatas por causa de uma batata estúpida. Ele agarrou a cabeça em frustração, pensando que o professor de ética estava certo sobre essas pessoas não serem humanas, o que o levou à conclusão aterrorizante de que ele iria morrer. Seu pânico tomou um rumo súbito para a suspeita enquanto olhava para o braço direito do homem, imaginando se ele escondia uma arma ou uma faca. Dante de repente avançou e atingiu o cara com o corpo, fazendo o detento cair. Dante rapidamente o agarrou pelo pescoço para sufocá-lo até a inconsciência, justificando a violência ao dizer a si mesmo que aquele homem era fraco comparado aos monstros que vira antes.
Ele se concentrou em tomar a arma da manga direita, apenas para notar o tecido balançando estranhamente, trazendo a percepção de que o homem estava, na verdade, sem um membro. Chocado com a descoberta, Dante usou uma corda para amarrar o braço esquerdo do homem à cama, oferecendo um pedido de desculpas vazio pela violência, enquanto culpava a estupidez do detento pelo sequestro. Ele achou toda a situação absurda, olhando para o homem com irritação e afirmando que se recusava a ensinar gente sem cérebro. Dante sugeriu que o homem deveria apenas comer a si mesmo para uma melhor nutrição. Definitivamente não é o clima ideal para uma relação professor-aluno. Ele começou a questionar o prisioneiro silencioso. Quando os guardas vêm? Quando é a hora da refeição? Dante começou a fazer perguntas sobre as regras da prisão e os horários das refeições, presumindo que a porta estaria trancada. Mas, ao espiar pela pequena fresta de observação, ele não viu nada além de uma neblina espessa e interminável. Esse isolamento o fez gritar por socorro, porém, ao puxar a porta, ela se abriu livremente, revelando um espaço aberto que o deixou perplexo. Ele olhou para fora e viu uma área vasta que parecia uma vila inteira disfarçada de prisão, fazendo suas pernas cederem enquanto ele desabava em choque. Dante começou a gritar novamente, acusando o homem de levá-lo para algum lugar que não era uma prisão, mas o detento de repente estendeu a mão e cobriu a boca de Dante. O homem disse para ele calar a boca e ficar quieto se quisesse continuar vivo, levando a uma luta onde Dante tentou afastar a mão, alegando ser um cidadão de uma classe diferente daquele lixo da sociedade ao redor deles. Nesse momento, um homem imenso e de ombros largos se aproximou, fazendo Dante chorar de medo. Quando o detento de um braço só insultou o recém-chegado chamando de porco, o gigante respondeu desferindo um soco direto no rosto de Dante, fazendo-o desmaiar instantaneamente. Para sua surpresa, o homem simplesmente entregou as roupas de Dante, dizendo para ele as vestir, o que o deixou completamente confuso. Enquanto Dante se trocava, ele se preocupou que uma equipe de resgate pudesse não reconhecê-lo em trajes de prisioneiro, mas o homem informou que não haveria equipe de resgate, pois todos os guardas haviam sido mortos. Ele aconselhou Dante que chamar a atenção era uma péssima ideia em Foglan, acabando por pegar outro conjunto de roupas gastas para si e sugerindo que era hora de comer. Dante o seguiu, imaginando se encontraria ajuda no refeitório, apesar dos sons sinistros ecoando pela neblina lá fora. Enquanto isso, o homem grande que havia socado Dante cantarolava alegremente, admirando o caimento das roupas roubadas, pensando em como parecia legal e se arrependendo de não ter pegado ainda mais coisas. Sua comemoração foi interrompida por um homem magro de cabelos compridos e sua gangue, que o chamou de querido e perguntou onde ele conseguiu aquele visual. O homem se curvou e informou ao chefe que um nerd de óculos acabará de se mudar para a Vila Tofu. O chefe riu, percebendo que era ali que Dante estava escondido, enquanto o subordinado se gabava de ter pego as roupas chiques imediatamente. Essa ostentação fez o chefe golpear a cabeça do homem com sua espada, cravando-a profundamente e fazendo-o cair morto no chão. Parado sobre o corpo, o chefe sorriu, finalmente tendo encontrado aquele a quem se referia como professor. A visão até mesmo dos pombos compartilhando essa aparência perturbadora o encheu de pavor. Foglan parecia menos uma prisão e mais uma selva densa e cruel. Dante começou a questionar se aquilo era realmente uma prisão. Seu companheiro respondeu com confusão, fazendo Dante explodir, dizendo que a situação era inegavelmente estranha. Aquela visão macabra fez Dante gritar, questionando como um local supostamente construído pelas Nações Unidas poderia ser administrado de uma maneira tão horrível. Seu companheiro alertou que sua voz estava alta demais, fazendo Dante baixar o tom para um sussurro frenético. Ele se repreendeu por sua própria estupidez, imaginando por que esperava uma explicação gentil em um lugar como aquele. O pátio estava repleto de detentos cuidando de suas próprias vidas, mas conforme Dante avançava, percebeu que eles estavam, na verdade, fazendo fila para comer. O comportamento estruturado tornava o ambiente mais normal do que ele previra. Quando ele avistou o Caped, um soldado e um homem na frente da fila, sentiu a certeza de que estava a salvo, decidindo agir da maneira mais civilizada possível para provar que era diferente dos outros prisioneiros. Enquanto Dante planejava seu resgate, seu amigo estava ocupado tentando conseguir um presunto extra, o que resultou no guarda golpeando sua cabeça. Quando finalmente chegou sua vez, Dante aproximou-se do homem e perguntou se ele era um guarda prisional.
Não recebendo resposta, ele se inclinou e sussurrou que era Dante Kang, um professor de ciências designado para o projeto de educação de detentos, que havia sido sequestrado durante uma rebelião pelo homem com a máscara de prisioneiro à sua direita. Ele implorou para o guarda entrar em contato com seus superiores imediatamente. Uma floresta de cimento cinza surgia acima deles, habitada por criaturas com a pele camuflada e os olhos famintos de feras. Esta era a realidade do espaço da neblina, fazendo Dante questionar quem eram os seres ao seu redor. Eles devem estar procurando por ele, mas o homem permanece em silêncio. De repente, o guarda começa a babar, fazendo com que Dante perceba que o homem estava, na verdade, sob o efeito da névoa, assim como todos os outros. Antes que Dante pudesse processar esse comportamento suspeito, o guarda o atingiu com uma concha e ordenou que ele saísse se não fosse comer. Dante sentou-se à mesa em transe. Ele não conseguia entender por que um homem em um uniforme de guarda, com um distintivo visível, estava agindo dessa forma, levando à percepção desoladora de que nenhum oficial viria para salvá-lo. Ele se sentiu perdido, temendo que ficaria preso naquele lugar para sempre. Em um esforço de última hora, ele se virou para o cara de máscara preta e se dirigiu a ele como um aluno, oferecendo um acordo. Dante prometeu ensiná-lo a cultivar quantas batatas doces ele quisesse, se o homem o ajudasse a escapar. O cara de máscara preta olhou para ele com confusão, fazendo com que Dante esperasse que pudesse usar a percepção de ignorância do homem a seu favor. No entanto, o detento acabou com essa esperança ao perguntar se Dante achava que ele era um idiota por sugerir tal troca por batatas. Dante correu para explicar que, já que o homem o havia sequestrado especificamente para prender, não haveria razão para ele ficar assim que as aulas terminassem. O homem olhou para ele por um momento e afirmou que, para deixar a Terra da Névoa, era necessário se tornar o líder supremo. Confuso, Dante perguntou se ele queria dizer se tornar o chefe de todo lugar, ao que o homem respondeu que alguém como Dante jamais conseguiria tal feito. Dante insistiu que não tinha interesse no poder, perguntando se apenas o líder poderia entrar em contato com o mundo exterior. O homem simplesmente ergueu a mão e disse, ou cair, como a única saída, antes de retornar à sua refeição. Quando Dante exigiu uma explicação mais clara, o homem parou de responder completamente. Essa falta de cooperação fez Dante bater na mesa e se levantar, declarando que estava saindo daquele lugar imundo e que os detentos se arrependeriam assim que a lei o julgasse. Enquanto Dante se afastava, uma voz gritou de repente pelo professor, perguntando se o Sr. Kang estava lá. O coração de Dante saltou enquanto a atenção de todos se voltava para a origem da voz, fazendo-o acreditar que a equipe de resgate finalmente havia chegado. Ele gritou de volta, identificando-se como Dante Kang, o professor de ciências de 32 anos, e correu em direção ao chamado. No entanto, o homem que o esperava não era um soldado, mas uma figura imponente, vestindo múltiplas camadas de roupas de presidiário numeradas. O gigante sorriu para ele, fazendo Dante recuar de medo enquanto o homem mencionava que já fazia muito tempo e perguntava se Dante se lembrava dele da aula de batata doce. Dante percebeu que jamais poderia esquecer aquele homem. A última vez que vira alguém tão massivo foi durante a rebelião. Detentos próximos começaram a sussurrar sobre os ombros do homem, identificando-o como um Shoulder 1, um dos 6 ombros da cela 0. Eles se referiam a ele como a Torre. Dante ficou paralisado enquanto a memória da rebelião retornava. Lembrando-se de como esse homem usou outro detento como escudo humano contra disparos. A Torre havia reclamado da grosseria de ser despido e confrontado com armas, levando a uma exibição inacreditável de violência. Ele enfiou a mão na boca e puxou uma longa espada, usando-a para fatiar os soldados em pedaços em um único golpe coreografado. A memória fez os joelhos de Dante cederem e ele caiu no chão. Ele conseguiu perguntar por que o homem o procurava, ao que a Torre respondeu que precisavam continuar a aula. Ele acrescentou que não estava mais interessado em batatas doces, retirando em vez disso 3 estranhas bolas azuis de névoa e dizendo a Dante que era hora de uma lição real sobre como criar a névoa. Quando a Torre produziu as 3 bolas de névoa na frente de Dante, toda a sala mudou seu foco, pois cada detento presente ficou instantaneamente ansioso pelos objetos brilhantes. Dante encarou as esferas azuis em confusão, subitamente lembrando das exigências anteriores para parar com a bobagem e explicar como fazer a névoa. Ele perguntou à Torre o que aquelas esferas azuis realmente eram,
fazendo o gigante gritar em descrença e questionar como um professor de ciências poderia ser tão ignorante, afirmando que os professores deveriam saber tudo, o que levou Dante a gritar de volta que nunca tinha encontrado nada parecido no mundo exterior. A torre explicou que 6 ombros se reuniram especificamente para a aula de Dante, uma revelação que o pegou completamente desprevenido. Antes que ele pudesse processar a gravidade da situação, a torre o agarrou e declarou que eles simplesmente aprenderiam a partir daquele momento, fazendo-o empurrar a névoa para perto da boca de Dante. A torre esfregou a névoa contra os dentes de Dante, e todos claramente queriam um pedaço dela. Dante afastou a mão, afirmando que não a queria, fazendo com que a névoa caísse no chão. A visão das massas azuis caindo desencadeou um frenesi total enquanto os detentos corriam em direção à névoa como humanos perturbados. Dante observou surpreso enquanto eles lutavam pela névoa, socando uns aos outros em uma briga desesperada. A torre observou o caos, notando que todos queriam a névoa porque era considerada ouro e uma bênção dos deuses. Um homem idoso conseguiu comê-la, fazendo os outros reclamarem e gritarem para o velho cuspir. Eles avançaram sobre o homem, mordendo e despedaçando seu corpo, mas o velho simplesmente sorriu durante a surra, o que Dante achou incrivelmente estranho. A torre comentou com desdém que as pessoas da Vila do Tofu Sujo estavam se animando por causa de um único pedaço de névoa. Acrescentou que, embora o velho fosse viver no céu hoje, ele ganharia um talento incrível se tivesse mais. Ele perguntou a Dante se finalmente estava interessado, mas a brutalidade da cena fez Dante vomitar no chão. Sobrecarregado pelo horror do local, Dante implorou para ir para casa, alegando que não era um cientista e não poderia criar algo que nunca tinha visto antes. A torre achou essa admissão ridícula, alegando que uma vez viu um drama onde um professor fabricava e vendia remédios. Dante tentou explicar desesperadamente que a pessoa no drama era provavelmente um professor de química, e que seu próprio status como professor de ensino médio sem doutorado tornava diferente, fazendo com que todo o ambiente caísse em um silêncio pesado enquanto todos o encaravam. A torre perguntou se Dante estava admitindo ser incompetente, notando que esperava que encontrar o professor primeiro lhe permitisse se tornar o líder supremo. Decepcionado, a torre puxou a longa espada de volta da boca e se preparou para golpear, chamando Dante de bastardo inútil. Naquele momento, a mente de Dante voltou ao passado, lembrando-se de seus pais gritando que ele era uma mancha inútil no nome da família por não conseguir um doutorado. Seu pai, famoso o suficiente para aparecer na TV, e sua mãe, doutora em direito, não tinham paciência para um filho que não conseguia passar em uma única prova em 6 anos. Até a defesa de seu irmão parecia um insulto. Dante lembrou-se de um jantar familiar tenso, onde tentou justificar seu trabalho na Terra da Névoa como uma missão nobre para educar os desassistidos. Seu irmão zombou de suas palavras grandiosas, acusando-o de usar atos excêntricos para justificar sua incompetência e complexo de inferioridade. De volta ao presente, Dante percebeu que seu irmão estava certo sobre sua imprudência, já que suas escolhas estavam prestes a resultar em sua morte miserável naquele lugar imundo. Ele sorriu tristemente com a ironia de sua queda, enquanto a espada descia em direção à sua cabeça. De repente, o arme agiu com uma precisão de nível absurdo. Ele lançou um garfo por trás com tanta força que interceptou o golpe, fazendo o garfo atravessar a mão da torre e voar pela sala até perfurar a parede oposta. A torre começou a gritar de agonia, segurando o que restou de onde sua mão estava, enquanto se perguntava se alguém havia contrabandeado uma arma para a prisão. Um braço se estendeu e agarrou a torre pelo cabelo. Dante olhou para cima em choque, nunca esperando que um poder tão avassalador viesse do homem que ele havia ignorado. A multidão ficou paralisada de susto quando o arme agarrou a cabeça da torre, impulsionando seu joelho para cima com uma força que causou um estalo agonizante que ecoou pelo local. Isso foi seguido imediatamente pela quebra da coluna do gigante, fazendo o grande guerreiro desabar enquanto o arme literalmente o derrubava. Os detentos explodiram em vivas, declarando que um novo ombro havia nascido, levando-os a correr em direção ao arme para saudar seu novo herói e exigir saber seu nome. O arme os ignorou, simplesmente dizendo a Dante que era hora de ir antes de agarrá-lo e sair correndo. Assim que chegaram a um espaço diferente e mais calmo do lado de fora, Dante percebeu que ainda estava vivo e sentiu uma onda de felicidade. Sentado ao lado dele estava o arme, que finalmente removeu sua máscara.
Dante acabou perguntando se a história da batata doce tinha sido uma mentira, questionando por que o homem havia se inscrito na aula, se não estava atrás da névoa como todos os outros. O Armin então perguntou a Dante se ele realmente conseguia criar a névoa, o que levou a um momento de pânico onde Dante gritou e implorou por sua vida, pedindo desculpas por medo de ser morto por sua incapacidade de fazê-lo. O Armin olhou para ele com uma confusão genuína, explicando que só tinha entrado na aula porque estavam distribuindo roupas novas. Ele se lembrou de uma fila bloqueando seu caminho anteriormente, onde um homem lhe disse para não furar a fila. O homem explicou que pessoas de fora estavam vindo para ensinar algo e que a competição pelas vagas era intensa. Quando o homem mencionou que estavam distribuindo roupas novas para que os detentos ficassem apresentáveis para os professores, o Armin entrou imediatamente na fila, compartilhando a empolgação do homem em aprender algo incrível pela primeira vez em anos. Dante ficou surpreso ao saber que esse era o único motivo de sua inscrição, levando-o a perguntar por que o homem o havia salvado. O Armin esclareceu que não estava salvando Dante, mas sim suas roupas novas. Ele ressaltou que Dante nunca tinha lhe ensinado nada e que até tinha urinado em seu novo traje durante o caos. Dante sentiu-se profundamente envergonhado ao perceber o que tinha feito. Próximo dali, a cena mudou para um detento que agora soluçava, completamente nu, sugerindo que as roupas novas de Dante haviam sido adquiridas por meios bastante questionáveis. Apesar do constrangimento, Dante segurou uma mangueira e jogou água sobre as vestes sujas, prometendo lavá-las. Ele notou as roupas esfarrapadas que o homem ainda usava e perguntou se havia uma história por trás delas, imaginando por que ele as mantinha depois de ganhar um conjunto novo. O Armin simplesmente apontou para o número 182 no tecido, afirmando que, como ambos os conjuntos traziam seu número, ambos pertenciam a ele. Dante ficou atordoado com essa lógica simples. Ele se ofereceu para lavar o conjunto sujo também, especialmente porque a falta de um braço do homem dificultava a tarefa, fazendo com que o Armin ficasse ali parado, nu, enquanto Dante trabalhava. Dante estendeu a roupa para secar e conferiu a hora, percebendo que já passava da meia-noite. Ele se sentia frustrado por ter passado um dia inteiro trancado, especialmente sabendo que aqueles monstros conhecidos como gusombros provavelmente estavam procurando por ele. Seu estômago roncou alto, fazendo-se arrepender de ter recusado aquela sopa nojenta mais cedo. Mas foi então que ele avistou uma batata doce no chão. Ele considerou dar apenas uma pequena mordida, já que o acordo parecia ter acabado, mas assim que esticou o braço para pegá-la, o Armin a arrancou de sua mão num golpe rápido. O homem avisou Dante que quase o matou por tocar na batata, fazendo Dante implorar desesperadamente por apenas uma mordida daquela colheita. O Armin recusou categoricamente, apontando que já havia esculpido seu número, 182, nela. Dante achou o comportamento do homem inacreditável, notando que seu vocabulário e lógica eram iguais aos de uma criança. O homem então disse para Dante fechar os olhos, pois ele ia esconder sua batata doce, agindo com a energia frenética de um homem das cavernas primitivo. Dante percebeu que poderia usar esse comportamento a seu favor e perguntou o que aconteceria se a batata doce morresse. Ele explicou que, ao esculpir um número nela, o homem havia criado uma cicatriz que faria a batata contrair uma doença mortal chamada de escurecimento. Essa informação claramente abalou o Armin, levando Dante a se fazer de difícil, sugerindo que o acordo estava desfeito e que ele não deveria ficar revelando segredos. Por fim, ele cedeu um pouco, dizendo ao homem que a planta precisava de luz solar, algo que era totalmente bloqueado pela névoa espessa do vilarejo. Dante sugeriu que eles deveriam ir para um lugar com a menor quantidade de névoa possível, observando que nem mesmo a roupa deles estava secando bem no vilarejo. Um homem trabalhava arduamente martelando uma estrutura alta enquanto gemidos ecoavam por perto. A torre estava sentado ali, com a cabeça sustentada por uma armação metálica feita para curar seu pescoço fraturado. Ele perguntou quanto tempo levaria para a cura completar, apenas para ser informado de que haviam contratado os melhores arquitetos para o serviço. A torre os chamou de idiotas, lembrando-os de que precisava de um médico, e não de um arquiteto. Ele se perguntava como sua coluna, que era mais forte que aço reforçado, havia sido despedaçada com um único golpe. Declarou que não se importava mais com o professor e que queria apenas pegar o moleque que ele suspeitava estar roubando toda a névoa.
De repente, uma voz o interrompeu, zombando da torre por estar escondido em seu refúgio como um rato. Era o homem que havia quebrado o vidro inquebrável, e sua chegada surpreendeu a todos. Ele mencionou os boatos sobre o pescoço quebrado da torre e exigiu informações sobre a localização do professor, citando a aliança entre eles. A torre recusou, afirmando sua intenção de se tornar o líder supremo sozinho. O cão de caça, tomou o martelo das mãos do trabalhador e instantaneamente agarrou a torre pelo cabelo. O homem zombou do gigante por ter sonhos tão grandes, considerando seu estado deplorável, ignorando os apelos da torre para não atacar uma pessoa ferida. O Ouna atingiu a torre em cheio no peito com o martelo. Foi um choque de realidade brutal para o gigante caído. Não demorou muito para o Ouna massacrar todos naquele ambiente, deixando um rastro de destruição antes de finalmente sair. Ele informou aos seus homens que o esperavam do lado de fora que era hora de partir, afirmando que estavam indo para a Vila Tofu, o que resultou no grupo partindo em suas motocicletas. A cena mudou de volta para a vila, onde Dante caminhava ao lado do homem mascarado. Dante o questionou sobre o conteúdo da bolsa que ele carregava, notando que era incrivelmente pesada, fazendo com que o homem simplesmente afirmasse, "É minha." Quando Dante perguntou por que a bolsa tinha o número 182 escrito nela, o homem não ofereceu resposta. Isso levou Dante a perguntar o seu nome. O homem mascarado finalmente revelou que seu nome é Braço Único, o que fez Dante se perguntar se era algum tipo de piada. Braço Único insistiu que era apenas como as pessoas o chamavam, levando Dante a comentar que tal apelido era inculto e grosseiro. Ele decidiu que o chamaria de Senhor 182 em vez disso, perguntando em seguida por que ele usava um saco na cabeça e se ele era um ladrão ou um assaltante. Dante questionou como ele tinha ido parar na Terra da Névoa, ao que o Senhor 182 afirmou que sempre esteve lá. Dante sentiu-se confuso com a ideia de alguém viver sempre em um lugar como aquele, mas o Senhor 182 ficou irritado, perguntando por que tantas perguntas e afirmando que, como professor, Dante já deveria saber das coisas. Dante esclareceu que professores não eram oniscientes, fazendo o Senhor 182 mandá-lo calar a boca porque ele falava demais e sua voz era muito alta. Dante se defendeu dizendo que o volume vinha com a profissão, resultando nos dois encarando o caminho à frente caminhando em silêncio. Eventualmente, Dante parou e desabou no chão, implorando por uma pausa porque estava com tanta fome que mal conseguia andar. Ele olhou para cima enquanto suava, perguntando quão longe o portão estava, notando que eles caminhavam há pelo menos 2 horas, apenas para sentir que estavam andando em círculos. Braço Único admitiu que não sabia realmente onde o portão ficava, fazendo Dante gritar de frustração. Ele perguntou por que o homem não havia mencionado isso antes, lamentando que estivessem andando para nada. Dante caiu de cara no chão, declarando que não daria outro passo a menos que o Braço Único carregasse ou lhe desse algo para comer para salvar sua batata doce. De repente, o Braço Único também caiu mole no chão. Dante deu um pulo e perguntou o que ele estava fazendo, mas o Braço Único não respondeu. Dante correu e o sacudiu, batendo em seu rosto freneticamente e gritando para saber o que estava errado. Ele sentiu uma onda de pavor genuíno com a ideia de ser deixado sozinho, implorando para o homem abrir os olhos. Nesse momento, alguém surgiu rapidamente de cima, pousando atrás de Dante com um estrondo pesado. Antes que Dante pudesse processar a chegada, o estranho estendeu a mão e abriu fisicamente o olho de Dante para inspecioná-lo, para o choque de Dante. O homem notou que Dante era apenas uma pessoa normal, fazendo Dante pedir esclarecimentos. O homem se desculpou, explicando que ouviu gritos altos e decidiu verificar. A cena então corta para uma cozinha, onde Dante estava comendo freneticamente. Uma moça ao lado do homem que resgatou Dante disse para ele ir devagar, mencionando que havia mais na panela. Dante agradeceu, sentindo-se aliviado por finalmente ter encontrado algumas pessoas civilizadas. O homem se apresentou como Rambutan, e a moça como Lixe. Dante também se apresentou, comentando que era a primeira vez que encontrava pessoas que conseguiam manter uma conversa adequada e expressando surpresa ao encontrar mulheres na área. Lixe sorriu e perguntou se ela parecia uma mulher, explicando que cortou o cabelo curto para parecer um cara, já que ser mulher atraía muita atenção indesejada na Vila Tofu. Rambutan explicou que eles eram da área interna, notando que pararam de chamar os lugares de cidades ou vilas conforme se aproximavam do centro.
Dante perguntou se havia mais pessoas civilizadas no centro, fazendo Rambutan rir e esclarecer que a Vila Tofu era notavelmente cheia de vagabundos e excluídos. Rambutan então perguntou se Dante era novo ali e por que ainda não tinha começado a usar a névoa. Dante revelou que não era um prisioneiro, esclarecendo que havia sido sequestrado pelo Braço Único. Essa revelação surpreendeu Rambutan, que perguntou se Dante era um daqueles professores que haviam sido capturados. Dante perguntou como eles sabiam sobre o incidente, levando Rambutan a explicar que todos sabiam porque os 6 ombros armaram tudo, assumindo o controle da linha para que ninguém mais pudesse dar as aulas. Dante ficou horrorizado, imaginando o que a administração poderia estar pensando. Rambutan maravilhou-se com o fato de estar olhando para um dos alvos. Dante pergunta cautelosamente se Rambutan era um espião trabalhando para os ombros. Rambutan negou prontamente, e Lish perguntou como o sequestro aconteceu, notando que o Braço Único não parecia um soldado. Dante explicou que o Braço Único só o sequestrou para que ele pudesse ensiná-lo a cultivar uma batata doce, o que fez Rambutan cair na gargalhada. Ele perguntou se Dante estava falando sério, questionando se o sequestro foi realmente por causa de uma batata e não pela névoa. Dante tentou rir também, mas sentia vontade de chorar, mesmo com um sorriso no rosto. Ele pensou que toda a situação parecia uma comédia distorcida. Lish eventualmente disse a Rambutan para parar de rir, já que Dante estava claramente chateado. Rambutan perguntou se o Braço Único mantinha em cativeiro, mas Dante explicou que estava tentando tirar o melhor proveito da situação e usá-lo como seu guarda-costas. Ele mencionou como o Braço Único havia desmaiado de repente, imaginando se seria uma insolação. Lish o corrigiu, explicando que o homem estava no limbo, que era um tipo de sintoma de abstinência da névoa. Eles descreveram isso como uma síndrome onde pessoas sem a névoa perdem a consciência, alertando que vivenciar isso muitas vezes acabaria derretendo o cérebro da pessoa. Dante, ainda processando as informações, pergunta com uma expressão séria: o que é essa névoa, afinal de contas? O ambiente fica em silêncio por um breve momento enquanto Rambutan e Lish trocam olhares significativos. Rambutan então começa a explicar que a névoa não é um fenômeno natural comum, mas sim uma substância conhecida como presente do Deus dos talentos. Ele detalha que se trata de uma droga capaz de despertar o potencial latente de um indivíduo ou amplificar drasticamente as habilidades que a pessoa já possui. Dante, incrédulo, questiona: isso é sequer biologicamente possível? Em resposta, Rambutan se levanta com determinação e declara que a névoa permite que os seres humanos quebrem seus limites naturais. Ele revela, então, o plano audacioso do grupo. Eles pretendem usar esses poderes despertados para realizar uma fuga em massa da prisão. Dante fica completamente atônito, sem saber como reagir àquela confissão de crime diante de sua situação como civil. A cena corta bruscamente para o interior da prisão. O personagem conhecido como Cão de Caça caminha com passos pesados até a cela do Braço Único. Ao abrir a porta de ferro com um rangido estridente, ele encontra o local completamente vazio. Ele entra na cela, fareja o ar com intensidade e solta um rosnado baixo, notando que o rastro do Braço Único e do professor ainda está fresco e que eles não podem ter ido muito longe. Enquanto isso, a tensão aumenta na Vila Tofu. Os soldados de elite do Setor Zero estão espalhados pela área. Entre eles, vemos figuras grotescas e imponentes: o Devorador de Ossos, o Sem-Rosto, o Costas Peludas e o Cabeça de Furadeira. Eles estão em uma caçada ativa, revirando cada canto atrás de Dante. A narração finaliza destacando que as peças desse jogo perigoso estão finalmente começando a se encaixar, e o cerco está se fechando em torno do professor. Eles revelaram seu plano para fugir. Dante visivelmente confuso. Ele questiona a intenção deles de escapar, Rambutan a perguntar se ele queria se juntar a eles. Dante hesitou, preocupado que se juntar a detentos em uma fuga resultaria em ele cumprir pena real por cumplicidade. Ele informou que apreciava a oferta, mas que era um civil inocente, declarando sua intenção de falar com os guardas da prisão ou com a administração primeiro. Ele considerou os riscos, pensando que mesmo que tentassem sair, o plano poderia falhar facilmente. Rambutan disse para ele esquecer a administração, afirmando que ninguém jamais colocaria os pés na terra da névoa para ajudá-lo. Ele explicou que o vício na névoa era um perigo muito real, afirmando que, uma vez que alguém entrasse naquele lugar, nunca mais conseguiria viver sem ela.
Dante ficou surpreso, argumentando que nunca tinha usado a névoa e não pretendia usar. Mas Rambutan esclareceu que a intenção não tinha nada a ver com isso. Ele apontou que Dante já estava lá há 3 dias e perguntou se ele tinha notado a névoa espessa que cobria o lugar. Aquela névoa era composta por partículas de fog, névoa. Uma revelação que chocou Dante. Rambutan descreveu a névoa como um presente de Deus que despertava talentos, notando que, embora fosse necessária uma grande quantidade para despertar totalmente uma habilidade, as partículas na névoa comum eram suficientes para causar vício. A névoa se infiltra lentamente nos pulmões, fazendo a pessoa desejar mais, e Rambutan acrescentou que aqueles que não podiam pagar pela névoa acabavam entrando no limbo. Dante entrou em pânico, perguntando se já estava viciado e ferrado. Rambutan ofereceu uma pequena esperança, dizendo que ele ainda tinha uma chance, embora tenha explicado que o vício começa de verdade no momento em que a pessoa experimenta o limbo pela primeira vez. Como cada um tem uma tolerância diferente, ele não podia dizer exatamente quanto tempo Dante tinha, apenas que não era muito. Dante perguntou então se era seguro para Rambutan e Lish escaparem, já que eles já eram viciados. Lish admitiu que eles estavam em apuros, mas mencionou que nunca tinham ouvido histórias de alguém que realmente tivesse saído. Ela sugeriu que, talvez, o vício melhorasse com o tempo, ou que pesquisadores pudessem criar um antídoto assim que eles relatassem os sintomas. Ela disse a Dante que eles haviam prometido um ao outro que não morreriam na Terra da Névoa. E Rambutan acrescentou que, embora pudessem enfrentar um limbo sem fim lá fora e até esquecerem um do outro, eles queriam ser livres juntos sob o céu azul. Dante achou o sentimento deles um pouco meloso, mas percebeu que falavam sério e ficou profundamente comovido pela forma como se abraçaram. Naquele momento, Braço Único acordou e ficou encarando-os. Dante ficou chocado com o olhar fixo do homem, fazendo com que a atenção de todos se voltasse para ele. Dante ficou frenético, pensando que não tinha mais tempo a perder com batatas doces. Ele se preocupou com o que o Braço Único faria se descobrisse sobre o plano de fuga, temendo que o homem pudesse atacar ou matá-lo, lembrando-se especialmente de como ele havia golpeado a torre. Bem naquele instante, o Braço Único remexeu no bolso e perguntou se o sol ainda ia nascer. Rambutan notou Dante tremendo e disse para ele não ter medo, tratando o Braço Único como um mero zumbi da névoa. Ele explicou que, uma vez que alguém cai no limbo, fica sem forças até a próxima dose de névoa, sugerindo que até mesmo Dante conseguiria derrotá-lo. Dante ficou aliviado ao ouvir isso, mencionando que temia que o homem pudesse machucá-los. Rambutan ergueu a perna, oferecendo-se para matar o Braço Único ali mesmo enquanto olhava atentamente nos olhos do homem. Dante interveio rapidamente, dizendo que não era necessário. Ele caminhou até o Braço Único e afirmou que estava indo embora, pois não tinha a menor intenção de continuar vivendo naquele lugar. Ele sugeriu que seguissem caminhos separados a partir de agora, fazendo o Braço Único perguntar sobre a batata doce. Dante suspirou, pegou a batata e a colocou dentro de um copo com água que havia pegado emprestado. Ele estendeu a mão em direção ao Braço Único, explicando que a batata cresceria perfeitamente bem na água, mas que ainda precisaria de luz solar. Ele agarrou o Braço Único pela camisa e o puxou, dizendo que era melhor eles irem antes que o sol se pusesse. O Braço Único admitiu que não sabia o caminho, mas Dante respondeu que não poderia ajudar com isso também. Dante então gritou para Rambutan tirar o homem dali, declarando que iria com ele e Lish, independentemente do risco de levar um tiro ou ser preso. Durante o alvoroço, o copo caiu enquanto Dante empurrava o Braço Único para fora do quarto, fazendo a água derramar e a batata atingir o chão. Braço Único olhou para a batata que parecia sem vida à sua frente, com o brilho quase sumindo de seus olhos. Seus pensamentos voltaram à sua infância, quando alguém perguntou se ele sabia o que era um filhote de cachorro ou um gato. Tinham-lhe dito que um filhote era um animal, assim como um corvo, embora a pessoa estivesse descrito como peludos, fofinhos e bonitinhos, explicando que eles conseguiam entender as pessoas. Essa pessoa, enquanto chorava, deu um tapinha na cabeça do Braço Único e prometeu que, um dia, quando estivesse fora dali, criaria um cachorrinho. Lembrando-se disso, o Braço Único estendeu a mão em direção à batata caída e disse para ela vir até ele. De repente, a cena mudou para uma área diferente onde uma fita métrica estava sendo usada.
Alguém notou que um alvo havia se movido 20 centímetros, 8 polegadas, enquanto outra pessoa por perto questionou se a figura tinha se movido de fato. Diante deles, erguia-se uma figura alta que segurava o corpo sem cabeça de uma pessoa qualquer na rua. Os dois homens que observavam a figura comentaram que a pessoa devia ter tentado fugir e foi impedida antes que pudesse chegar a qualquer lugar. Dante bateu a porta atrás de si, voltando para Rambutan e Lish com um foco repentino, perguntando qual era o plano e como exatamente eles iriam sair dali.